Agradecer a Deus por mais um estudo. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo, Senhor, acerca da Tua palavra, da história da igreja hoje especificamente. E, Senhor, em nome de Jesus, nos arrependemos de todo pecado, nos arrependemos de todo mal, pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, nos enchendo de unção, de graça do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com o Teu amor, abençoa com a Tua presença e coloca Teu Santo Espírito em nós poderosamente. Que esse aprendizado venha nos fazer mais servos do momento que, desde o momento que entramos aqui e o momento que saiamos mais servos do que entramos. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Bom, vamos lá. Para a gente não ficar sem base nenhuma, vamos em Mateus, né, sem base bíblica nenhuma. Vamos em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Que é muito conhecido, né? Ok? Diz o seguinte, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Existe uma leitura de referência que sai desse versículo, tá? Que aponta para Atos. Tá? Vamos lá em Atos agora, para a gente ver se isso realmente aconteceu. Jesus mandou ir fazer, né, o que era necessário. Atos 2. Opa. E versículo 37. Aqui acabou de receber, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos na casa de João Marcos, provavelmente, o Sinédrio, onde havia ali um espaço, uma sala bem grande, onde ocorreu a ceia, né, a última ceia. Eles estavam reunidos ali, uma casa mais ou menos ali numa determinada localidade em Jerusalém, e eles estavam reunidos no mesmo local da ceia, e foi onde eles receberam o Espírito Santo. E aí Pedro prega veementemente, desde o versículo 5, versículo 14, até o versículo 36, e agora Pedro levanta e toma a palavra novamente e dá uma resposta. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Por quê? Eles ouviram Pedro pregar acerca de arrependimento e a mensagem de Cristo e aquilo que Cristo os ensinou. O coração daquelas pessoas que ouviram aquilo ficou, precisamos melhorar. E os demais apóstolos, e perguntaram para eles: que faremos, irmãos? Já que a gente está arrependido agora, o que faremos? Pedro falou, né, já que a gente está incomodado: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então aqui Pedro cumpre, batiza, recebe a mensagem e prossegue em conhecer o Senhor, e aí a igreja começa a surgir. Depois você vai ver que a igreja, no capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensino, e na comunhão, na unidade, partir do pão, que era aquilo que eles tinham, que um tinha, repartia com o outro, e nas orações, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam
unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e com simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Ali nesse dia foram quase 3.000 pessoas, mas é importante a gente entender que essa salvação em massa, né, foi a única em Jerusalém. Não houve mais nenhuma salvação em massa dessa forma. E um dos indícios da volta de Jesus seria uma salvação semelhante como essa, arrependimento de judeus e de outros povos em Jerusalém, em números tão grandes numa mesma ocasião. Isso aconteceu ano passado. Um americano judaico, né, judaizante, ele pregando ele é judeu messiânico, pregando acerca de Jesus em Jerusalém, mais de 1.000 judeus se converteram ao cristianismo. Então já está acontecendo. É importante a gente destacar isso, por quê? Porque avivamento tem totalmente a ver com presença da palavra de Deus antes de qualquer coisa, tá? Avivamento não é somente línguas estranhas, avivamento não é manifestação somente de milagres, avivamento não é, enriquecimento. Avivamento é um processo pelo qual os discípulos passaram de 3 anos, tá? E que após 3 anos, Jesus sobe aos céus e, como ele diz em João 14, eu voltarei para vós. Ele volta em espírito. É derramado esse espírito sobre os apóstolos e agora os apóstolos se sentem revestidos de poder. Eles têm autoridade para pregar e executar aquilo que Jesus fala em Mateus 28:19. Então, o avivamento, a maior marca de avivamento, como nós vimos até mesmo no estudo dos apóstolos aqui na igreja, a maior marca de avivamento é a autoridade pela qual você professa a Cristo, não somente em palavras, mas também com atitudes. É a certeza de que você está vivendo esse cenário que a igreja primitiva vivia. Então, avivamento não é a manifestação do poder, mas avivamento é a consequência que a palavra trouxe para a vida daquelas pessoas. Porque foram 3 anos de ensino. Agora eles se sentiam revestidos de autoridade pela presença de Jesus para transmitir esse conhecimento às demais pessoas. E foi necessário um impacto, né, para que as pessoas olhassem, nossa, agora, antes eles pareciam com Jesus. Agora eles fazem as mesmas obras de Jesus. Então isso é importante a gente destacar. Bom, a igreja, essa igreja do ano, vamos por aí, ano 30 mais ou menos, a gente aprendeu durante praticamente 6 meses que essa igreja ela se estende até o ano 40 aproximadamente, que teve aquela, né, período de paz do Império Romano, e depois o Império Romano começou a ruir e entrar em guerras. Em virtude da guerra, deslocamento, a vivência da palavra ficou ruim. E cristãos começaram a ser perseguidos e mortos, porque isso dava ibope, e o Império ficava bem com isso. Com o passar de 100 anos mais ou menos, a coisa já mudou de figura. 100, 200, quando chegamos 300 depois de Cristo, na situação em que Constantino assume a rédea já de um Império Romano decaído, ele vê nessa mensagem desses caras uma luz no fim do túnel para manter o Império Romano. Então ele faz uso dessa palavra, a palavra a qual Paulo mesmo inseriu dentro de Roma, sabendo que, por que Paulo insere a palavra dentro de Roma, no meio dos romanos? Por que Paulo encerra a carreira em Roma? Por que Paulo decide ser morto em Roma? Por que ele quer ficar lá? Porque ele sabia que Roma exercia um poder político e que, havendo cristãos no seio romano, a chance desse cristianismo ir mais longe em virtude de dinheiro, né, patrocínio para que essa mensagem fosse longe, a chance de ir mais longe, pessoas convertidas com uma carta para poder avançar os continentes, cumpriria o que Cristo tinha ordenado. Então Paulo, a gente aprendeu no estudo que ele usa essa estratégia e leva para dentro do Império Romano a palavra, com o foco da salvação. E para que, como eles tinham acesso a viagens, equipamentos para poder, né, navios e aparatos de guerra e tudo mais, tinham recursos, Paulo foi direto, né, encerra sua carreira ali justamente em Roma.
E essa estratégia funciona. Tanto que Constantino agora se converte, ou não. E aí Constantino começa a usar a força da mensagem como uma força de manter o Império Romano. Aí Paulo, inclusive, fala isso em suas cartas. Ele orienta, né, e que tanto a piedade e o contentamento são grandes fontes de lucro. Isso ele já sabia, que as pessoas davam muito dinheiro, investiam nessa causa. E Constantino enxergou isso. Só que daí a coisa foi deturpando, porque Constantino queria agradar todo mundo. Então Constantino foi um dos maiores responsáveis por transformar a Igreja Católica, né, além de ser mais do que um império religioso, político. Tá? Então o Papa tinha poder de governante, né, os bispos tinham poder de governância. E aí foi empreendido as cruzadas, né, vamos dizer. Aí as cruzadas começaram a avançar, levando o nome de Deus. Eles começaram a tomar agora impérios e invadir e fazer tudo aquilo. Matavam pessoas até mesmo em nome de Deus agora. E vem cruzadas e vem se alastrando. 300 e vai a coisa arrastando. Só que qual que foi a estratégia de Constantino? Chegava num local, Constantino que já vinha de uma crença politeísta dos romanos. E Constantino vê naquela fé que estava proliferando a chance de se manter, só que ele mistura tudo. Aí, por exemplo, aí começam coisas bárbaras, né? Como, por exemplo, beatificação. Por que beatificar alguém? Beatifica porque a família é boa e vai patrocinar o que a gente precisa. A família vai continuar bancando. Entendeu? Por exemplo, extrema unção para crianças. A extrema unção é aquela unção que eles instituíram para que, né, receba a salvação antes de morrer. Mas essa extrema unção começou a ser dada em crianças, em período da grande peste, lá da peste negra, não sei o quê. Porque as famílias tinham medo da criança morrer e não ser salva. Aí dá a extrema unção. Não era batizado? Não era nem batizado. Porque não dava nem tempo de batizar. Extrema unção para criança. Extrema unção para criança. Batismo para criança. Fundo de dinheiro também. Extrema unção para criança. Tudo tinha um custo, como até hoje, né? O catolicismo romano cobra por tudo. Se o padre vem fazer alguma coisa, alguma obra, por exemplo, você vai casar na igreja católica, né? Você tem que ter todo um ritual. Você tem que ter crisma, tem que ter uma série de coisas e tal. E chegou lá e ainda paga uma taxa. Se não tem, você tem que pagar pelo curso de crisma, e pagar várias taxas para casar. Entendeu? Então você paga. Então tudo tem um tributo. Ainda existe muito tributo disso. E isso já existe desde aquela época. E isso foi rachando, cara. Saindo totalmente daquela igreja primitiva. Tá? Essa semente que Paulo colocou em Roma. Eu disse, lembrem-se bem o que eu falei no começo. Por isso que é importante a gente entender que Paulo não abriu sua igreja em Roma. Opa, peraí. Paulo não abriu igreja só em Roma. Lembra? Paulo abriu em todo aquele mundo grego, em toda a circunvizinhança de Roma. Paulo foi abrindo igrejas. Né? Ele chegou a ir até ali lá das Índias, né? Aquele pedaço todo ali, chegou a ir um pouco naquele trecho. Tá? Então, é importante eu entender que Paulo enxergou que essas igrejas eram potenciais, mas não tinham a mesma potência financeira de levar mais adiante. Entendeu? Paulo enxergou isso também. Então, por exemplo, assim, uma coisa que é importante antes da gente continuar é saber que existe uma igreja aqui, chamada Igreja Romana, que foi deturpada por Constantino e veio com uma série de dogmas e várias circunstâncias, né, para agregar dinheiro, uma igreja que se vende ao dinheiro agora. Só que existe também paralelo aqui algumas igrejas que batizavam. Gravem algumas coisas que eu li. Eu li primeiro a ordem de Jesus. Vão e batizem, ensinem, tá? Aí você vê e aprendam, né? Aquilo que eu tenho ordenado para vocês, ensinem para outros, é para praticar. Então aí você vê aqui na igreja primitiva, o que Pedro faz? Batizou, em nome de Jesus. Pedro ensinou a palavra. Eles
compartilhavam dia após dia a palavra. E eles tinham a prática. Eles não queriam recursos para si, mas eles repartiam recursos entre si. Tá? Então, o que um tinha podia ajudar o outro e entre eles ninguém passava fome. Ninguém sofria dificuldade. Todos trabalhavam, todos tinham sua vida. Então você vê uma marca muito importante: o batismo, a palavra e a prática do reino. Prestem muita atenção nessas marcas, ok? E que foram marcas que foram sumindo com o passar do tempo. Por exemplo, católico, batiza adulto? Não batiza. A Igreja Católica Romana, por exemplo, é monoteísta? Hoje já não. É politeísta por quê? Por exemplo, aquelas pessoas que nem eu gosto muito do exemplo de São Sebastião. Sebastião Mártir. Esse cara foi um cristão verdadeiro no exército romano. Lá na frente beatificaram o cara. Ele não pediu para ser beatificado, assim como Frei Galvão. Frei Galvão ele não pediu para ser beatificado, ele era um cristão fiel. Madre Teresa foi uma cristã fiel. Alguém foi e beatificou. Daniel, por que fazem isso? Dá dinheiro. Gente, ó o que virou aqui, Guará, ali o Jardim do Vale, aquela igrejinha, tá virando dinheiro. Os caras têm uma potência financeira, tanto que daí aqui Aparecida, aqui Igreja de Frei Galvão é nossa. Já tomaram. Já faz uns 3 anos. A igreja estava ajudando, porque era da arquidiocese do Beira-Rio. O que aconteceu? Aparecida tomou Frei Galvão. Não, agora não é mais de vocês, é nosso agora. Entendeu? Porque foi uma conquista política. Até hoje as beatificações são conquistas políticas. Passam por um processo de clérigo, mas é político. E dá muito dinheiro as beatificações. Ok? Então é importante a gente ver essas corrupções que aconteceram ali nessa linha. Para a gente entender também o porquê que Lutero e aqueles caras, não só Lutero, é que Lutero deu a maior ênfase, né? Vamos dizer assim. Ele inicia esse movimento não com o nome de protestantes, né? Eles são apelidados assim. E o que ele estava defendendo, ok? A gente tem um trecho bem longo para ler. Então eu vou pedir que vocês leiam, tá? Vamos começar aqui na Lena. Lena, lê para mim a Reforma Protestante. Lá embaixo você vai ver que tem vai lendo que deu qualquer coisa, eu falo para você, ó, dá uma paradinha aí. O que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento de renovação da Igreja liderado por Martinho Lutero. Ocorreu no século XVI e teve início na Europa Central. A Reforma Protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas se declararam fora da autoridade do Papa. A decadência. Ok? Só uma pausa. Essa reforma, então, uma reforma que acontece dentro da Igreja Católica, ok? Beleza? Está acontecendo dentro da Igreja Católica. Então eu estou falando de um Lutero. Quem foi Lutero? Lutero, ele era um padre, ok? Ele era um padre, ele não deixou de ser padre, continuou sendo um padre, tá? Católico, perfeito? Vamos continuar então. A decadência das várias ordens da Igreja Católica originou a necessidade para a criação de uma reforma na Igreja. Naquela altura, vários sacerdotes estavam envolvidos em tarefas ilícitas e mundanas, e a venda de indulgências prejudicava muitas pessoas. Ok? Venda de indulgência. Indulgência é... Quer ser perdoado, filho? Paga a tarifinha aqui. Quer? Ó, compre seu lugarzinho no céu, receba, entendeu? Faz o propósito aqui da campanha dos R$91 do Salmo 91, que Jesus vai resolver seus problemas. Beleza? Tá? Só para vocês já irem alinhando algumas coisas. Vai lá. Além disso, vários elementos da realeza pretendiam dominar a igreja e obter os seus bens, para conseguirem aumentar o seu poder e influência. Além disso, o poder papal tinha sido radicalmente reduzido depois da separação entre Roma e Avignon, que é Avignon. E também devido à reforma cúria, que desagradou muito
cristãos na altura, entre eles John Wycliffe, ou Wycliffe. Wycliffe. Mais tarde, alguns textos de Martinho Lutero, muitos deles contra a prática das indulgências, se espalharam com grande velocidade e deram relevo ao descontentamento quase geral do povo. As 95 teses de Lutero, afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517, são um documento essencial na reforma protestante. Apesar disso, Lutero não se considerava um reformador, Ok? mas confiava no poder de transformação da palavra divina. Ok? Então, Lutero, só para reforçar isso aí, ele não era um cara que se intitulava protestante, tá? Ele não se intitulava reformador. Não quero reformar, entendeu? Não tenho que reformar, só vamos seguir a palavra, ok? Muitos elementos. Muitos elementos da nobreza e do clero apoiaram as ideias de Lutero, mas inicialmente não tinham a intenção de se separar da igreja. Foram feitas várias tentativas de parar o movimento luterano, incluindo uma condenação imperial e o Edito de Worms, em 1521, que proibiu os textos de Lutero e o classificou como inimigo do Estado. Vários soberanos apoiavam Lutero, sendo que muitos deles faziam isso não porque tinham as mesmas crenças, mas tinham interesses políticos na separação com a Igreja Católica. Ok? Então, vamos fazer uma segunda observação. O interesse de separação não era de Lutero, mas sim de pessoas que viram, cara, eu participei de uma reunião assim, há uns 3 anos atrás, em que, por exemplo, um cara chegou, fez uma reunião de pastores e... Não, a gente vai criar aqui porque tem um pessoal lá em São José, Taubaté, que pega uma fatia de dinheiro lá do governo e a gente vai reunir pequenas igrejas que dão grandes negócios e vamos entrar com uma fatia lá e vamos pegar o dinheiro desse pessoal lá, entendeu? Vamos pegar quem tem. Vamos pegar um dinheiro lá, entendeu? Vamos pegar um dinheiro lá porque as igrejas pequenas têm que se unir para arrebentar os grandes. Foi essa a visão. Foi isso que ele falou com essas palavras. Aí eu... Esquisito, né? Baixou o Lutero em mim. Aí eu falei, não, tá errado. Não concordo. Aí não foi pra frente. Então é importante a gente entender isso, tá? Que tudo isso daí tá alinhado. É interesse político, tá? A divisão foi por interesse político, não foi espiritual. Vamos continuar aí. A teologia de Lutero ganhou popularidade rapidamente entre vários pregadores alemães, de tal forma que a liturgia estava sendo alterada. A reforma protestante teve que enfrentar várias ameaças, entre elas a revolta dos camponeses e dos anabatistas e os conflitos causados pelos humanistas, que juntamente com Erasmo de Roterdão se separaram de Lutero. Apesar de tudo isso, entre 1520 e 1530, a reforma se impôs e causou várias mudanças nos regimes eclesiásticos. Muitos grupos protestantes que eram ameaçados pelo imperador Carlos V se uniram em 1531 e, por isso, o imperador acabou por declarar a liberdade religiosa. Ok? Um bagulho que começaram brigando na porta de Rotterdam. Passou uns 10, 15 anos. Eu não concordo com você também. Eu também quero andar sozinho. Entendeu o que aconteceu? Então, tipo assim, passou 10, 15 anos, o pessoal já começou a dividir em outros menores ainda, tá? Em outros grupos ainda mais diferenciados. E esse nome Anabatistas é importante vocês gravarem que lá na frente ele vai fazer um pouquinho de sentido, tá? Que os Anabatistas, na verdade, já existiam. Não é um movimento fruto da porta da igreja, tá? Não é fruto disso. Eles já existiam e eles começaram a bater contra, porque eles começaram a ver, peraí, tem coisa errada aí. Vocês vão entender o porquê que eles brigavam também. Vamos lá. O Concílio de Trento, convocado com o objetivo de restaurar a união da igreja, foi convocado muito
vontade e não teve o efeito desejado. Eurico Zwingli implantou a reforma na Suíça alemã, enquanto Calvino atuou na Suíça francesa, com um ponto de vista distinto. Só lembrando, essa igreja de Calvino, tá, na Suíça francesa, vem parar no Brasil em 1500 e alguma coisa também. São os calvinistas. São os calvinistas que vêm para o Brasil ainda na era dos jesuítas e tudo mais, e se torna a primeira igreja protestante aqui. Tipo, onde tinha um católico, tinha um protestante para infernizar a vida deles, tá? Era bem isso que estava acontecendo. E eles vieram para o Brasil. Não com muito efeito, né? Porque até hoje você não vê calvinista por aí, só vê a ideologia calvinista hoje nas pessoas que viram partido político também dentro da igreja. E aí não teve fundamento. As igrejas mesmo que vieram a fazer efeito no Brasil começaram a acontecer de 1800 para frente, tá? O acordo entre Lutero e Zwingli não foi possível graças a diferentes opiniões em relação à doutrina da Eucaristia. Doutrina da Eucaristia, que nada mais é que a nossa ceia, tá? A doutrina da Eucaristia, ela na verdade é como que eu posso dizer? É a comunhão com Deus, entendeu? Então, por exemplo, assim, eles divergiam quanto ao que fazia com que a pessoa tivesse comunhão ou não com Deus, tá? Então, eles divergiram desse ponto e por causa disso não puderam andar juntos. Vai lá. Apesar das diferenças entre as várias igrejas criadas, todos os nomes importantes na reforma salientavam a importância da Bíblia como documento essencial da revelação divina. Além disso, a reforma foi importante para aumentar a noção dos sacerdotes e dos crentes para a responsabilidade do cristianismo perante o mundo. Ok? Então é importante por quê? Por que a reforma foi importante? Para chegar e todo mundo olhar e falar assim, caramba, estamos lascados. Tá todo mundo, cada um com a sua ideologia, isso não é bom. Porque o que Jesus fala, um reino dividido não subsistirá. Ok? Então é importante a gente entender isso, né? E saber que a importância dessa divisão não é porque agora nós voltamos à igreja primitiva. Não voltamos. Não voltou. A reforma protestante não causou esse efeito. Tá claro? Relatos históricos mostraram que só foi mais divisão. Aí depois João Calvino defende uma coisa. Aí já tem o outro camarada lá, que é o Hermínio, que já defende outra. Entendeu? E, você é calvinista ou arminianista? E onde entra o puritanismo? Ixi, é outro partido, entendeu? É outro partido. Mas O puritanismo... eles alegam que Calvino era puritano. Então, o puritano é aquele cara que, por exemplo, assim, a santificação do corpo, né, aquela coisa toda. Isso já está condenado em Colossenses, sobre o puritanismo. Em Colossenses, legalistas, né, tal. Em Colossenses já está lá, era mistura. Você não tem que... O corpo não contamina a alma, nem vice-versa, não tem como. Por exemplo, o que é o corpo contamina a alma? Não na esfera espiritual, tá? É na esfera física. Por exemplo, comer carne de porco mata a alma? Se tiver lavada, de boa. É meio difícil de digerir porque é pesado. Mas se tiver suja, vai dar dor de barriga. Jesus falou, vocês não entenderam ainda que o que entra pela boca sai pelo lugar escuso? Ele fala. E isso é importante a gente entender, tem que ficar claro. Né? Tem um ser lá em casa que está saindo pelo lugar escuro. Só Jesus. Tá tomando muito kefir, né, querido? Não é. Muito kefir. Bom, e aí? É que eu vou dar uma olhadinha porque o Pedro está alimentando. Ok, operante. Então, o que acontece? Reforma protestante foi só para mostrar que vocês não são um em lugar nenhum. Ficou claro que a igreja não era uma, como aquela igreja. Batismo, palavra e prática. Lembra? Igreja primitiva? Batismo, palavra e prática. Acabou. Havia batismo, havia palavra e havia prática. Havia arrependimento, né? A prática é arrependimento, a comunhão, um ajudando o outro, se vem dificuldade, apoiar,
entendeu? Todo mundo trabalhando, todo mundo vivendo, cuidando dos filhos na palavra de Deus. Era isso a igreja primitiva. Agora a gente não vê uma igreja primitiva. Dividiu e deu mais pau ainda. Brigaram mais ainda. Ok? Agora, acontece uma outra situação, a chamada Contra-Reforma, que foi uma reação, né, da Igreja Católica. Rick, lê para mim aí a partir agora do trecho da Contra-Reforma. A Contra-Reforma ou Reforma Católica foi a resposta da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante, que ocorreu nos séculos 16 e 17. Isso. A Reforma Protestante forçou a Igreja Católica a tomar medidas e o Concílio de Trento foi o principal instrumento da reorganização do catolicismo. Este concílio foi instituído por Pio V e Gregório VI, Gregório XIII. Isso. E teve como objetivo reavivar a fé através de uma reestruturação da disciplina religiosa. Outros meios usados pela Igreja Católica foram o índice dos livros proibidos e o Santo Ofício. Né? Através da Contra-Reforma, a Igreja Católica conseguiu reconquistar alguns territórios que tinham sido perdidos para os reformistas protestantes. Então, qual que foi a solução? Pô, os caras estão querendo um negócio diferente. Vamos fazer um negócio diferente aqui dentro. Vamos fazer um movimento carismático em 1542. Opa, um movimento carismático. Então vamos fazer um movimento carismático. E foi. Entendeu? Porque, obrigado. O que aconteceu? Esse movimento carismático que está aí acontecendo hoje não é novidade. Já começou a acontecer lá atrás. Tipo, a busca pelo Espírito Santo, a busca por Deus e tal. Só que vamos voltar para a igreja primitiva. Batismo, um só Deus e... não. Vai ter que deixar muita coisa. Vai perder muito dinheiro. Não dá. Não é à toa que hoje a reforma que houve dessa aqui, onde o símbolo é a canção nova, hoje já existe uma briga dentro da própria canção nova, tá? Uma briga dentro da própria canção nova por causa da comercialização da fé que existe hoje lá. Tem muita gente que mete o pau mesmo e tá nem aí porque virou dinheiro também. Ganhou-se muito dinheiro, canais de televisão e não sei o que, e usaram as mesmas ferramentas que os protestantes aqui no Brasil usam, que são as igrejas evangélicas, né? Então, isso é importante a gente entender. A gente entender que a própria Igreja Católica fez uma reforma dentro de si. Aceitou algumas coisas que estavam ali nas emendas, nas 95 emendas lá de Lutero, e tentou melhorar. Mas vamos continuar na nossa. Entendeu? Então, tanto que muitas pessoas voltaram. Muitas pessoas voltaram e aí foi isso que aconteceu. Tá tudo certo lá? Não sei, ele quer conversar daí. Tá. Eu tava na igreja para minha meditação. Tá. Aí eu vi que eu já cheguei em casa. Beleza. Então, a Contra-Reforma foi uma reação da igreja para tentar trazer de volta os adeptos. Tá bom? É importante a gente entender isso também, que a igreja teve sua reação, que tentou apagar o movimento protestante. Ok, mas e aí? Quem foi esse camarada Lutero, que foi o símbolo, que até aí, né, a gente viu as 5 solas dele, vamos ver o que são as 5 solas aqui também. E quem foi Martinho Lutero, né? Ô Henrique, passa pro Arthur ler aí quem foi Lutero. Aí. Quem foi Lutero? Martinho Lutero, em alemão, Martin Luther. Nasceu 10 de novembro de 1843. 1483. Eisleben. Eisleben. E morreu? Morreu em 18 de fevereiro de 1546. Foi um monge agostiniano e professor de teologia germânica, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses em 1517, em um contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências Johann Tetzel. Tetzel, isso aí. Sua recusa em retratar-se de seus escritos a pedido do Papa Leão X, em
Em 1520, e o imperador Carlos V, da Dieta de Worms, em 1521, resultou em sua excomunhão da Igreja Romana e em sua condenação como fora da lei do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Preste bem atenção. Olha o que era na época. Sacro Império Romano Germânico, porque estava na Alemanha. Sacro, porque vem de Deus, santo. O Santo Império Romano. Olha o que se tornou a igreja. Tá? Ela tinha divisões. Então, a política era essa. Tá? Lembrando que todas essas fontes são fontes da Wikipedia, né, confirmadas com dados históricos, tá? E essas fontes históricas aí são verdadeiras, não são pontos de vista, tá? Isso é relato histórico. Vamos lá, Lutero. Lutero propôs, com base em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo, sola fide, único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. Sua teologia desafiou a Infalibilidade infalível. Papal em termos doutrinários, pois defendia que apenas as Escrituras seriam fonte confiável de conhecimento de verdade revelada por Deus. Opôs-se ao sacerdotalismo Romano. Isto é, a consagrada divisão católica entre clérigos e leigos, por considerar todos os cristãos batizados como sacerdotes e santos. Aqueles que se identificam com os ensinamentos de Lutero acabaram sendo chamados de luteranos. Ok? Então Lutero, vamos lá. Lutero falou assim, ó, não sou mais católico. Ele fez isso? Não. Lutero não falou isso. Lutero foi expulso. Porque ele estava lá dentro e falou, não, peraí, a gente tem que ir aqui, a gente tem que ficar aqui, na palavra. Porque o Papa, ele tem as ordens e tem lá toda aquela coisa que, inclusive a gente vai ver mais embaixo aí, algumas ordens, né, oriundas do clérigo lá e tudo mais. E Lutero falou, não, peraí, isso é a interpretação dele. A gente não pode andar debaixo da interpretação dele, a gente tem que andar debaixo da Bíblia, só a Escritura, ok? Vai lá, em seus últimos anos. Em seus últimos anos, Lutero mostrou-se radical em suas propostas contrárias aos judeus alemães, tendo sido inclusive considerado posteriormente um antissemita. Atenção, Lutero, ele foi bem contrário a judeus alemães, tá? Lutero foi 1500, Hitler já foi 1940, né? Só que a ideologia era a mesma, tá? Antissemitismo. Antissemita é o cara que é contra o judeu, tá? Então, Lutero, ele defendia que, peraí, não, judeu não, entendeu? Aquela ideia de que o judeu matou Jesus, que a igreja, inclusive católica romana, alimentou muito, né, para que o próprio Hitler, né, viesse com essa ideologia antissemita, que o judeu tinha que pagar porque a culpa do mundo era do judeu, porque, né, eles como nação mais antiga do mundo, eles eram responsáveis por toda a besteira e a gente tinha que acabar com eles na terra. Então, Lutero vinha nessa batida, tá? Então ele se tornou até aí, né, foi considerado antissemita por causa dessa postura que ele teve com relação aos judeus alemães ali, né, os judeus que estavam na Alemanha, tá? Então ele era contra judeus. Se ele tivesse sido contemporâneo a Hitler, ele provavelmente teria sido do partido nazista. Pode acontecer, tá? Jesus não era semita. Jesus, judeu semita. Semita vem da tribo de Sem, que é lá em cima, né? Beleza? Só pra gente poder entender. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí vem Sem, Abraão, até chegar à linha de Jesus. É importante a gente atentar para isso. Vai lá. Essas e outras afirmações. Essas e outras de suas afirmações fizeram de Lutero uma figura bastante controversa entre muitos historiadores e estudiosos. Além disso, muito do que foi escrito a seu respeito sofre da reconhecida parcialidade resultante de paixões religiosas. Ok? Então Lutero
tinha uma postura religiosa muito forte, tá? Então isso é importante. Religião, tá? Lutero não defendia só a causa bíblica. Lutero defendia a causa religiosa, tá? A instituição em si. Lutero queria que a instituição voltasse, que a instituição, religião, se tornasse ainda efetivo, tá? O que não foi o que Cristo ensinou. Jesus não instituiu uma religião. Jesus instituiu, a gente vê, uma cultura, um reino. Ele implementa um reino. Pedro utiliza do termo igreja, ao qual Cristo fala, ó, Pedro, você é pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Tá? Então Pedro é o cara que começa uma igreja. A igreja era o grupo de pessoas. A reunião de pessoas é chamado igreja. Tá? Isso. Tanto que a igreja católica, né, fala que Pedro é o primeiro papa. Tá? E aí, Lutero falou sobre as 5 solas. 5 solas são os resumos, é o resumo das 95 teses. As teses são detalhadas, mas as 95 teses foram levantadas sobre as 5 solas que a gente ouviu tanto aí nos últimos dias, né? Acerca do que são as 5 solas de Lutero. O Henrique já leu, né? Passa aí pro Thiago. Lê pra gente o que são as 5 solas. Sola fide, Que é a primeira. somente a fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano, e por meio dele. A tradição reformada é sustentada. Ok? Então, sola fide é somente a fé. Uma pessoa é salva mediante a fé. Algo errado nisso? Não. Nada de errado. Ok? Nada de errado aí. Por quê? A gente vê isso manifesto escrito na Bíblia em Tiago, que a fé, né, sem obras é morta em si mesma. Só que a gente também vê Paulo falando que a salvação não vem por obras, mas sim por fé. Ok? Então, concordo com Lutero. Sola Escritura. A Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja, e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são fundamento da teologia reformada. Ok? Então, salvação só por meio da fé e sola escritura, que é somente a escritura, somente a palavra. Nós vivemos segundo a palavra. Ok? Concordo com Lutero também. Terceira coisa, solus Christus, que significa somente Cristo. Como forma de reação dos protestantes contra a Igreja Católica secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e serem mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam, a Reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, único capaz de salvar a humanidade e o tema central da Reforma protestante. Ok? Então, salvação somente através de Cristo. Concordo com Lutero também. Aí vem sola gratia, que é somente pela graça. Além da graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo, em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. A graça comum é comunicada a todos os homens, Indistintamente. Mas graça especial é salvadora. E por meio dela que o homem é salvo. Quando a comunicação da salvação de Deus ao pecador, sola gratia, diz respeito a tudo que o homem possui, graça comum, e em especial a salvação que é dada pela graça somente. Graça especial somente por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebe dons espirituais, talentos para o serviço cristão e as bênçãos de Deus. O que é isso aí?
Sola graça. É sola gratia, né? Não adianta, é porque Deus é bom que a gente recebe. Em resumo, é isso que ele quis dizer. Não importa, você vai errar. Se não for a graça de Deus, concordamos com isso também. Lutero estava certo. E só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Este pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus, que tudo que ele fizer deve destinar à glória de Deus. É que se basa naquilo que Paulo fala, tanto agir quanto efetuar vem de Deus, tá? Então, por exemplo, Deus é glorificado por tudo. Eu concordo com as 5 solas de Lutero. Ele estava certo, ele não estava errado. Na onde nós deixamos de ser protestantes? Alguém aqui deseja voltar a ser católico? Romano? Lá? Eu não. Para mim tá bom isso aqui, palavra de Deus. Então o protestante, na verdade, a essência do protestantismo é o cara que quer retornar. Aí tá o problema. A essência do movimento protestante não é um Lutero que sai e quer se tornar agora uma segunda figura que a gente vai ver, que é aquela outra vertente aqui embaixo que eu falei, que aqui teve uma igreja que estava sendo reformada, e aí vamos lá, eu vou trazer agora, vamos abrir, né? Eu abri aqui na frente, eu só falei de Armínio, Calvino, e esse povo todo continuou brigando, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Beleza. Gerou uma igreja metodista, gerou uma igreja calvinista, uma luterana, uma não sei o que, e a outra, e outra, e outra, e aí gerou a Assembleia de Deus. E os mormons? Que... Emitente disso também não? Não, Mormons acho que... É sério, Mormons é diferente. Eu tenho que respeitá-los, mas brincadeiras à parte, eu acho que deve ter vindo um disco voador e colocou um Mormon na terra e aí começou. Tô brincando. Buraco de minhoca. Eles ficam bravos, não pode não, tem que respeitar. Eles são irmãos também. Eles acreditam em Cristo, mas meio diferente. Mas tá bom. E aí, começou, cara. Abriu um monte. Assembleia de Deus. E aí veio o metodista, e veio o presbiteriano, e veio não sei o que, e veio não sei o que. Aí veio, e isso daí só no pentecostalismo, né? Aí vem pro Brasil, e Assembleia de Deus, quadrangular, Sara Nossa Terra, de repente, esse já é... Entendeu? Cara, foi abrindo igreja pra tudo que é lado, gente. Se tivesse abrido todo mundo falar assim, eu amo você... Beleza! Agora eu posso dizer uma boa verdade para vocês? A Assembleia de Deus não fala com voz da verdade, que não fala com o não sei quem, que não fala com não sei quem, que o quadrangular não fala com o retangular. Um não olha na cara do outro, todo mundo se odeia e é um inferno. Aí vem a Universal, aí vem a Graça e a Mundial. Aí a Mundial, a Universal gerou a Graça de Deus, gerou a Mundial e gerou aquele outro do gordinho. Isso, do Agenor Duque. E dá sol. Aí dá sol também. Gente do céu, cara, isso foi o fruto da Reforma Protestante. Isso é só um pouquinho. É só um pouquinho. Isso porque a gente não tem os efeitos. Eu tô falando do Brasil só, né? Só nível de Brasil. Cara, como que um bagulho foi bom se só trouxe divisão pro meio da igreja? Explica pra mim como que um negócio desse foi bom. Se até hoje os caras não se entendem. Se entre eles, dentro da mesma igreja, não, eu sou arminianista, eu sou calvinista. Não, eu sou trinitariano, não, eu sou unicista. Reino dividido não subsiste, não prospera. Que inferno. Virou um inferno. E aí vamos lá. Existe uma coisa que a religião implementa, uma cultura religiosa que é diferente da cultura do reino. A cultura religiosa, o religioso, ele é muito apegado a bens materiais. O religioso, ele é muito apegado a dogmas. Por exemplo, a ceia é um ritual.
eu não vou na igreja porque eu estou em pecado. E cadê a sola gratia que o próprio Lutero defendeu, que é pela graça de Deus, pede, arrepende aí, cristão, e toma, né? Aí eu falo igual lá a situação qual foi a circunstância mesmo que te impede hoje? Filipe com eunuco. Ô bicho, você quer aceitar Cristo? Eu quero. O que te impede? Nada. Então desce, se lava nas águas, lava os seus pecados. Olha aí, ó. Batismo, palavra e prática. Se batiza, velho. Se lava e vamos embora. Acabou. Ponto. E a igreja não se tornou isso. O que eu vejo hoje, uma igreja, eu vejo um protestante mesmo. O protestante é encrenqueiro, o protestante ele é briguento, ele é divisionista, ele é um cara cheio de si, um cara que acredita que só ele está certo e o resto está tudo errado. O protestante tem esse perfil. Ele é absolutista. Por isso que o meu amigo Lutero, ele falou, não, eu não sou reformador, não sou protestante. Deus, os caras estão chamando nós, porque a gente tá... Eu cheguei lá e cravei o que está errado lá na porta da igreja, os caras vêm se abrem os olhos. O que também, né, encrenqueiro, Deus, né, pregar na porta da igreja, o negócio é louco, conversa. Então, já que vocês não deixam entrar para falar, toma aqui, pregado na parede. Gente, né, o que Jesus falou para os discípulos, quando vocês forem perseguidos, fujam. Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para casa. Fujam quando vocês forem perseguidos. Se vê que alguém vai tentar contra a vida de vocês, não fica para ver o que vai dar. Corre, só se for preso, não tem como, aí a gente se vira. Mas corre, vai embora, sai daqui. Tanto que houve o tempo da dispersão, né? Que a gente estudou. Até Jesus não foi a Jerusalém antes, porque ele sabia que iam matá-lo lá. Até que ele cumprisse o propósito. Depois ele falou, agora é a hora de eu vir para cá que eu vou morrer aqui. E agora vai ser fechado. Então, eu não vejo evidências do reino de Deus no protestantismo. Se não fosse esse protestantismo, não tava essa divisão desgraçada que estava hoje aí. Mas, Dani, não teve assim, por causa do protestantismo de Lutero, foi onde, pelo menos foi o que eu li, né? Onde se teve acesso a Bíblias, que ele ajudou a traduzir várias línguas, e espalhou e tal. Não teve esse lado bom. É verdade, mais ou menos, porque é onde eu vou ler agora para vocês. Existe um pessoal aqui andando na tangente que já existia e já vinha sendo morto pela Igreja Católica. Então, mas se não tivesse o protestantismo, tipo, se continuasse até hoje, os papas não iam estar mandando em tudo aí e a gente não ia ter acesso a nada? Tipo... Eu faço uma pergunta, eles não mandam? Não, tudo bem, mas pelo a que abertura, eu li, a abertura, o que eu li, que eu até vi um filme baseado em fatos reais, que os papas às vezes tinham poder mais que um rei. Então, tipo, era o que eles queriam, eles podiam bancar o Só que na época, nessa época, você vai ver, ele já tava assim, ó. Então, tava em declínio. Esse cara que tava tentando Ele já tava apoiar perdendo Lutero, todo o poder. ele já tava com interesse. Então, você vai ver aqui, ó, vamos lá? Por isso que é importante a gente ler agora a continuação. Porque você vai ver que a ascensão do clérigo era fato. Já ia arrebentar mesmo. Lutero foi só a cereja do bolo. Eu agora vou conhecer mais uns 3, 4 caras que estavam na Reforma Protestante e já vinha brigando há 200 anos por isso. Os caras só não pregaram a faca lá na porta da parede com as 95 reformas. Entendeu? É porque isso foi bonito. Foi tipo assim, Dom Pedro às margens do Ipiranga gritando independência ou morte. Isso é tudo mentira, tá ligado? Ipiranga era um córrego. Isso tudo é só... Aí você vai lá, a pintura da independência, cavalo branco. Meu, aqueles cavalo branco, na época, não ia aguentar nem o baque, porque é muito pesado, era mula que eles andavam. O Dom Pedro estava em cima de uma mula, gritando, ó, vamos chegar em São Paulo porque eu vou resolver essa parada. Foi isso que aconteceu. Entendeu? É isso, gente. Então o povo feitou o pavão. A dureza, que assim, não, lógico, eu não tenho o que falar que deu um boom. Acelerou o processo. Ele deu a cara a tapa.
Sim, Ele sim. fez o que... peraí, então. Sim. Tá todo mundo querendo, eu vou lá e vou resolver isso aí. Só que daí agora entra um segundo fator que dá tempo da gente falar ainda até um certo ponto, que é batistas não são protestantes. Batistas não são protestantes. Vamos lá? Pami, lê pra mim aí, batistas não são protestantes. Você não gosta de ler? Então tá bom. Suaila. Ah, você foi no dentista? Essa bandeira boca, bochecha, língua. Misericórdia. Eu só vou babar um pouquinho. Agora não dá nada, agora tá falando normal. Ai, gente. Ai, meu Jesus Cristo. Aguenta, mano. Ai, glória a Deus por isso. Vamos lá. Ficou igual a Pops, tá vendo? Chupar. Sacanagem, hein, pô? Vamos lá, Suaila. Batistas não são protestantes. As pessoas geralmente fazem parte de 3 grandes grupos religiosos. Se não for judeu ou católico romano, automaticamente considera-se a pessoa um protestante, não levando em conta outros grupos como o hindu, o budista e etc. Assim, consequentemente, o batista é considerado protestante, e isso não é a verdade histórica. Os batistas nunca foram protestantes. A reforma protestante normalmente é datada de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da Igreja Castelo em Wittenberg, Alemanha. Porém, isto foi somente um de vários atos que levou a uma ruptura com Roma. Ok. Esse foi um dos atos que levou à ruptura. A ruptura já era certa. Isso foi só o que culminou. Pode continuar. Um evento de grande importância, mas muitas vezes não lembrado. É o segundo concílio de Speyer, Isso. no dia 25 de abril de 1529. Este concílio católico romano foi feito para tomar ação contra os turcos e também diminuir o progresso dos luteranos e outros que não cooperavam com o Papa. Basicamente, a reação dos príncipes luteranos era contra as decisões do referido concílio, um protesto escrito formal condenando certos assuntos aprovados e contrários à fé, como os príncipes a entenderam. Assinaram o documento Elector John de Saxônia, Margrave George de Brandemburgo, os duques Ernest e Francis de... Esse lugar mesmo, pode pular. Landgrave Felipe de Hesse, Príncipe Wolfgang de Anhalt e os representantes de 14 cidades imperiais. O protesto foi desenhado para protegê-los das decisões do concílio. Foi uma medida defensiva. O renomado historiador eclesiástico Philipp Schaff, em sua História da Igreja Cristã, tomo 7º, página 692, afirma que a partir deste protesto e apelo, os luteranos foram chamados protestantes. A Enciclopédia Católica, tomo 7º, página 495, confirma que os mesmos escritos. Esses líderes luteranos e alguns reformados que fizeram este apelo no famoso concílio de Speyer protestaram só para si, em seu próprio nome. Não incluíram os batistas, que deles, aliás, afirmaram todos os anabatistas e pessoas rebatizadas, macho ou fêmea, de idade madura, serão julgados e levados da vida natural à morte por fogo, ou espada, ou qualquer outra forma, como pode beneficiar as pessoas, sem julgamento prévio de juízes espirituais. Os batistas de então não fizeram parte desse protesto e, consequentemente, não podem levar o nome protestante. A seguir, 3 razões por que os batistas não são protestantes. Ok? Então, eles não estavam no esquema. Lembrando que o batista, na verdade esse nome batista vem a pegar depois, tá? No movimento inglês e tudo mais. Mas já era a ramificação do batista. No final tem um link da Wikipedia que eu vou deixar como lição para vocês lerem a história lá dos batistas, e é muito bonito.
é muito bonito. Por quê? Nunca foram grandes igrejas. Eles nunca defenderam um nome. Eles nunca tiveram, tipo assim, a Assembleia de Deus dos Batistas. Não tinha placa de igreja. É muito bonito. Eles foram pequenas igrejas que, por exemplo, com o passar do tempo, se acabava num lugar assim, digamos assim, a igreja ia indo, de repente eles mudavam de locais só. Eles iam levando isso. Como se fosse uma cultura, eles foram levando, tá? Vocês vão ver na história do Batista, que está no link no final. E eles nunca assumiram um nome. Eles foram chamados de várias coisas. Só que eles defendiam algumas coisas interessantes que a gente vai ver aqui embaixo. Existem 6 pontos que o Batista defende a vida inteira. Eles são considerados batistas ao longo da história por causa disso. Onde uma das coisas que eles defendem como raiz é o batismo. O que Jesus falou mesmo? Ide por todo mundo e batizar. Então tem uma igreja aí. Uma igreja que, lógico, pegou muito mais força com a inconformidade e a abertura de novas ideias do protestantismo. Aí o batismo também cresceu, né? Virou o movimento batismo. A igreja batista em si, ela é uma só no mundo. E virou uma burocracia para batizar agora. Eu falo porque eu demorei 3 anos para batizar porque eu não tinha um cursinho de batismo. Na Batista? Não, lá, na igreja lá. Aí ó. Não, cara. Batismo? Hoje, vamos agora. Acabou. É arrependimento. E o cursinho demorar 6 meses para você batizar. Só faculdade, rapaz. 6 meses dá uma pós-graduação, rapaz. Vamos lá. Vou ler agora. Historicamente, batistas não são protestantes. Os protestantes datam do século XVI, são luteranos reformados e outros que eram católicos romanos, mas deixaram sua fé católica para começar suas próprias denominações. Eu acho que eu já vi umas igrejas dessa aqui em Guará, tipo assim, o cara sai de uma, abre outra, sai de uma, abre outra. Normal, né? No meio protestante isso é normal. Os batistas não saíram de Roma, como Lutero, Calvino e Zwingli, porque nunca pertenceram a ela. Não começaram no tempo da Reforma, mas centenas de anos antes. Os batistas não tentam traçar sua sucessão histórica de volta aos dias dos apóstolos. Simplesmente dizem que em cada época da história eclesiástica havia grupos que creram nas mesmas doutrinas que os batistas creem hoje. Esses grupos podiam ou não ser ligados uns aos outros e foram conhecidos por nomes diferentes. Eram montanistas, novacianos, donatistas, albigenses, os valdenses. O nome genérico batista veio a ser bastante usado somente pouco antes da Reforma Protestante. Foi um pouco antes do protestantismo. Plena informação histórica recusa a ideia de que havia um único grupo religioso somente. Isto é, a Igreja Católica Romana. Até o tempo de Martinho Lutero. Não era só a Igreja Romana. Quem crê assim simplesmente não tem feito um estudo criterioso da história da Igreja, da história eclesiástica. Quero introduzir de propósito o testemunho não batista da grande antiguidade do povo batista. Cardeal Ósios, de 1504 até 1579, era um prelado católico romano. É um não batista falando de que existe um batismo. Cuja obra vitalícia foi a investigação e supressão de grupos não católicos. Essa era a missão dele. Foi nomeado pelo Papa Paulo IV, um dos 3 presidentes papais do famoso Concílio de Trento. Aquele Concílio de Trento. Liderou vigorosamente a obra da Contra-Reforma, que já vimos o que se trata. E se alguém conheceu as doutrinas e a história de grupos não católicos após a Reforma, era o cardeal Ósios. Ele disse, olha o que diz Ósios: se os batistas não fossem atormentados e cortados fora com a faca durante esses últimos 1200 anos... Pega 1500 menos 1200, dá 300. Opa, dá Constantino. Até Constantino eu conheço a história da igreja. Foi de Constantino para frente que foi suprimido. Eu fico arrepiado de ver a palavra de Deus. E a história? Fariam um enxame de maior número que todos os reformadores. A igreja já vinha sendo suprimida durante esses 1200 anos. Que faca na caveira, né?
Bom, vamos lá. Cartas a Pud Opera, páginas 112 e 113. Note cuidadosamente que essa erudita autoridade católica tem falado da ferrenha perseguição que os batistas aguentaram e que ele claramente faz distinção entre eles e os reformadores e que ele os data de 1200 anos antes da reforma protestante. Também é evidente que os batistas não eram protestantes porque foram perseguidos severamente pelos reformadores protestantes e os seguidores. Milhares não contados perderam seus bens, suas terras e suas vidas nas perseguições. Konrad Grebel morreu na prisão em 1526. Félix Mans foi afogado pelas autoridades em Zurich em 1527. O notável líder batista Balthasar Hubmaier foi queimado vivo em Viena no dia 10 de março de 1528. 3 dias depois, sua esposa morreu afogada, lançada que foi da ponte sobre o rio Danúbio, com uma pedra amarrada ao pescoço. Os fatos afirmam abundantemente a evidência de que, historicamente, os batistas não são protestantes. Batistas não são protestantes em sua doutrina. Agora é importante a gente entender. O ponto de vista de que os batistas têm a mesma doutrinária dos protestantes não é de verdade. Há 6 diferenças. Primeiro, os batistas creem com todo o coração, e gravem isso, com todo o coração, que somente a palavra de Deus é o suficiente para toda a nossa fé e prática. O protestante não. Não vive só a escritura no protestante. Se o protestante vivesse só a escritura, a ramificação do protestantismo não teria tantas evidências materiais que tem hoje dentro da igreja. Então, o que é isso? Ué, só a palavra basta ou eu preciso ter um carro importado para provar que Deus é na minha vida? Só a palavra basta ou eu preciso de um título pastoral pendurado no pescoço, sentado num púlpito, cheio de gente demagoga, olhando para a igreja? Toda a escritura é divinamente inspirada, como diz em 2 Timóteo 3,16, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. As denominações protestantes têm credos, catecismo e vários padrões doutrinários. Os batistas usam só a Bíblia. Uma igreja que tem código. Ah não, para poder fazer o batismo você tem que estudar 6 meses. Então não é só a Bíblia. Não. Aqui, você quer se batizar amanhã? Então senta aqui. Eu vou explicar em 3 horas para você, dentro da Bíblia, o que é Jesus. Para você. Foi ou não foi? Em 3 horas. Ó, é isso, está escrito assim, 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 dentro da palavra. Você lê trechos da Bíblia, você lê Atos, você lê e acabou. Só a Bíblia. Ok? 2. Os batistas creem que Cristo, e somente Cristo, é a cabeça da igreja, e como está escrito, Cristo é a cabeça da igreja, Efésios 5:23. Não há um homem sequer que tenha a superintendência das igrejas batistas. Batistas não têm denominação no sentido de uma organização que controla congregações locais. Cada igreja local é autônoma e sujeita somente a Cristo, sua cabeça. Uma igreja batista, mesmo confraternizando-se com outras congregações da mesma fé e ordem, não tem matriz ou Santa Sé aqui na terra. Não tem quartel-general na terra, mas sim no céu. Cara, as evidências são gritantes, né? Hoje mudou um pouco isso, né? Não. A Batista aqui tem uma sede. Então, esse é o X da questão. Essa Batista, a primeira Batista de São José dos Campos, mudou o nome porque eles não seguem mais a ordem da Batista. Por isso que eles se chamam agora Igreja da Cidade. Então, mas a Igreja Batista de Guará. A PIB de Guará também tinha uma sede em São Uma José. sede em São José. Na verdade, essa sede em São José não é uma sede. É só, por exemplo, assim, uma ramificação. Por isso que eles continuam batistas. Porque eles mandaram tipo, o pastor de lá. Não, pode até responder. O pastor de lá pra Mas se você vê a Convenção Batista Internacional, porque existe uma convenção, que ele falou aqui, existe uma comunhão, mas eles não têm um papa, como a Assembleia de Deus tem o José Wellington. Eles são responsáveis por tudo que acontece aqui. Sim, Eles sim. sempre foram. Ok? Entendeu?
Então é importante isso, é muito claro. Terceiro, batistas creem de coração numa igreja livre e num Estado livre. Cristo ensinou que tanto o Estado como a igreja têm seu devido lugar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é para misturar igreja e Estado. Eu não quero deputados, pastores. Eu não quero cristãos envolvidos com a política. Eu quero cristãos sendo cristãos. Em Romanos diz que se é preto, branco, católico, se é o que for, o que quer que seja, qual a sua crença? Não sei. Está sentado lá na cadeira do presidente? É autoridade instituída por Deus e cada povo tem o seu porque merece. E o justo não paga com o ímpio. Não paga. Estamos vivendo um tempo evidente disso. Que está todo mundo passando fome e o nosso povo não falta emprego, não falta comida em casa. Não falta. Eu não preciso ficar alisando político para ter nada. Os batistas são contra a união do Estado com a igreja. Creem que a igreja controlada pelo Estado é uma desculpa miserável de cristianismo e uma clara apostasia à palavra. Todos os reformadores protestantes fizeram igrejas estatais para os seus seguidores. Todos. Os batistas creem fortemente na responsabilidade individual a Deus, porque as Escrituras ensinam claramente que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Romanos 14:12. Um sacerdote não pode se responsabilizar por você e a igreja também não. Os padrinhos, menos ainda. Ninguém é salvo pela identificação com uma religião. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Na sua maioria, os protestantes não creem nessa doutrina bíblica. Responsabilidade do pastor. O povo batista, quinto, também sempre tem crido no batismo da pessoa convertida. Nenhum dos reformadores creu nesse ensino na Bíblia. Nas Escrituras, a fé e o arrependimento sempre precedem o batismo. No dia de Pentecoste, Pedro claramente disse ao povo: arrependei-vos e seja batizado. Atos 2:38. Isso significa evidentemente que não havia batismo infantil, porque as crianças não são capazes de arrependimento. São puras, dos tais ao reino dos céus. Lembra de Jesus falando? Nenhum descrente deve ser batizado. Eu aqui na igreja a gente tinha vários descrentes batizados, pessoas que não sabiam que era Jesus, estavam na igreja aí e foram batizados. Não, entra que batiza hoje aqui, mas o que é? Não sei, batiza. Os reformadores seguiram Roma no seu ensino sobre batismo. Lembra que eu falei que o protestante não saiu de Roma? Os batistas têm se agarrado à doutrina de Cristo e seus apóstolos neste ponto. Tá? Sexto e último, os batistas baseados nas Escrituras sempre têm crido numa igreja feita de regenerados, isso é, somente dos que fazem clara profissão de fé. Na igreja apostólica, somente os crentes, os que receberam a palavra de Deus, palavra, olha aí de novo, lembra que eu falei? Batismo, palavra e prática. E que tinham se arrependido dos seus pecados, podiam ser batizados e fazer parte da igreja. Atos 2:41. Não se une à igreja automaticamente ou através de terceiros. Nas igrejas batistas de hoje também é assim. Reconsiderando-se esses pontos simples, é mais do que claro concluir que os batistas não são protestantes em suas doutrinas. Que facada, né? Bom, para a gente fechar, na prática, os batistas não são protestantes. Algumas simples observações indicam que os batistas diferem radicalmente dos protestantes em vários pontos. Os protestantes olham para algum homem como seu fundador. Muitas usando seu próprio nome no nome da igreja. Os luteranos, vêm do Martinho Lutero, os reformados, João Calvino, presbiteriano, de John Knox. Os metodistas abertamente dizem que seu fundador foi John Wesley. Mas quem fundou as igrejas batistas? Eis a pergunta histórica digna de investigação séria. É impossível achar um só homem que deu começo às igrejas batistas. Porém, se vamos usar nomes de fundadores humanos, devemos olhar para Pedro, Paulo, Tiago e João.
Somos diferentes dos protestantes. Em nosso lugar natalício. Os luteranos vieram de Alemanha, os reformados de Suíça e os Países Baixos, os presbiterianos da Escócia, os episcopais da Inglaterra, mas os batistas teriam que dizer que sua origem é de Jerusalém. Além disso, o credo dos batistas não é a confissão de Augsburg, os cânons de Dort ou a confissão de Westminster, mas a simples palavra de Deus. Assim, é impossível identificar os batistas como protestantes. Os batistas nunca foram ligados aos protestantes e nunca foram identificados com a Igreja Católica Romana, antes e depois da Reforma. Mantiveram sua identidade e foram fiéis às Escrituras. Os batistas verdadeiros mantêm os claros ensinos de Jesus e seus apóstolos. Por essas doutrinas dadas por Deus, eles estavam e estão prontos a morrer se for necessário. Hans Denk, um batista do século XVI, disse: fé significa obediência à palavra de Deus, seja para viver, seja para morrer. Para muitos era a morte. Em menos de 10 anos houve 900 execuções de batista em Rothenburg, nos dias da Reforma. Essas mortes muitas vezes eram ferozes e cruéis. A sentença para um crente batista, Michael Sattler, reza assim: Michael Sattler será entregue ao carrasco, que vai levá-lo ao lugar de execução e cortar fora sua língua. Ele o jogará numa carroça e 2 vezes arrancar suas carnes com pinças quentes. Depois vai levá-lo ao portão da cidade e torturar sua carne da mesma maneira. E assim que Sattler morreu, em Rothenburg, 21 de maio em 1527. Sua esposa e outras mulheres foram afogadas e muitos homens foram degolados. Os batistas não são protestantes, mas guardam firmemente os preceitos e práticas de Cristo e seus apóstolos. Os batistas creem que a pura palavra de Deus é a autoridade suficiente para tudo. E os batistas rejeitam todas as tradições e práticas que foram inventadas desde o tempo dos apóstolos. Tá aí a igreja que a gente nunca ouviu falar. Paralelo a tudo que vocês viram aí até hoje chegou aqui. Né? Sobre os batistas, para maiores esclarecimentos, podemos ver o artigo no link que está aqui embaixo. Nesse link, vocês vão pegar detalhes de quem foram, né? Eles não têm esse apego com a figura humana. Eles têm um apego com Cristo. Não tem um grande mártir. Somos mártires. Existem uns mártires. Tem umas histórias aqui relatadas. Você quer história de mártir? Está aqui. Não tem... Peraí. Luz, câmera, ação. Olha o mártir sendo executado. Não tem. Ninguém conhece o nome desses caras. 900 pessoas foram executadas durante 10 anos após a Reforma Protestante. Tá? Os batistas vivem em reino, não vivem placa de igreja, entendeu? Hoje é conhecido como batista, né? Por causa dessa, eles acabaram se unindo e foram, né, avolumando depois da Reforma Protestante. Mas o verdadeiro batista é isso aqui, entendeu? Esse é um estudo de um site batista traduzido da Igreja Batista Americana. Detalhe. Okay? Um pequeno grande detalhe. Os Estados Unidos são o que são hoje porque a maior parte dos protestantes que tem lá são batistas. A maior parte das igrejas americanas são batistas. Tá? A cultura americana, batista. E por aí vai. Tá? Isso é importante a gente deixar muito claro. Aí você entende por que eles se tornaram o que se tornaram. Lá não é comum, é estranho você acreditar como acreditam os católicos no Brasil. É estranho, porque para eles há um só Deus, é Cristo. É Jesus, é um só Deus. Não tem outro, é só um. Isso facilita a vida da pessoa. Eu vi isso da boca de um cara que mora nos Estados Unidos, na minha frente. Eu não ouvi alguém me falar. Ele falou assim, cara, a vida americana é muito simples, porque não é igual o Brasil, que você tem vários deuses, você tem vários santos, casamento, pede para aquele, não sei o que, aquele. Perdeu alguma coisa? São Longuinho, né? Então, mas, entendeu? Ah, peraí, eu preciso resolver tal coisa. Repartição pública, repartição pública, repartição pública, repartição. Entendeu? Isso é católico, isso é, né, é protestante. Isso não é, se eu tenho que dar um nome hoje, batista. Ou isso não é reino. Será que somos protestantes? Ficou difícil, né? Ser protestante.
ficou difícil. Por quê? Não me representa. Não é o que eu penso. Não é o que eu acredito. Analisando, vamos lá. O que Jesus falou? Vocês conhecerão a árvore pelos seus? Qual é o fruto do protestantismo depois de 500 anos? Se eu pegar esse WhatsApp meu aqui, mandar uma mensagem para uma meia dúzia aqui, tá igual, eu lembro do Leandro Carnal falando. Você quer ver quem é seu amigo? Senta todo mundo na sala e fala, tô ganhando muito dinheiro, tô amando sendo amado, e não sei o que. Olha pra cara de todo mundo. Aí você vai ver quem que tá feliz. É a mesma coisa se eu pegar e mandar uma mensagem agora para meia dúzia de amigo meu, pastor da cidade, falar, cara, estamos numa bênção, os cultos de oração têm sido fervorosos, as pessoas estão crendo em Cristo, a igreja é unida, a gente vence a fofoca com a verdade, e as pessoas estão se batizando, as crianças estão crescendo no caminho do Senhor, e tudo tem sido mil maravilhas. Exibido ele, né? Pensamento protestante, uma mania de apego, uma mania de, sabe? Então a gente tem que avaliar. Nós não somos, e nem Batista, nem o próprio Batista, ele não leva esse negócio, o termo Batista para frente, ele é do reino de Deus. Mas deu esse nome por quê? Quais são as três coisas fundamentais? O batismo, a palavra e a prática. Tá? Algumas pessoas defendem essa tese que o ladrão da cruz não recebeu o batismo. O batismo tem que começar de dentro. Aquele homem não teve a oportunidade. Mas eu não vejo ninguém na história da igreja que nem o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi o único que eu vejo arrependimento e Jesus fala, hoje você vai estar comigo no paraíso. O cara estava pregado na cruz. Pera aí, gente, para a crucificação. Vamos ali embaixo. Tem uma poça d'água aí, querido? Batiza ele. Pode voltar à tortura. Não tem como. Situação, né? Não existe... Uma coisa que é importante, a gente não é preso a dogmas, a gente não é preso, entendeu? Não é preso. A gente faz por voluntariado, a gente faz por simples. É simples, não tem frescura, é simplicidade. Isso é o reino de Deus na nossa vida. E por que eu li aqueles trechos todos no começo? Porque se você vê essa história paralela, você vê que a igreja continuou. Você vê que existe um pessoal fazendo justamente o que Jesus falou. Estão perseguindo vocês, foge. Entendeu? Não é pra, sabe? Né? Não, levou uma facada. Tipo, não, é bom ser mesmo, né, cara? Levou uma facada. Perseguição religiosa. Que besteira. E aí acontece no tempo ali mesmo do protestantismo, o que já acontecia em Jerusalém, que os discípulos e Cristo foram perseguidos e mortos pela própria religião máxima da época, que eram os judeus, que eram aqueles fariseus. Quem matou os discípulos? Fariseu. Quem perseguiu os cristãos? A própria igreja. Tá aqui o clérigo que falou, não, se a gente não tivesse suprimido esses caras há 1200 anos, estava muito maior do que esses protestantes aloprando agora aí. Então, para a gente encerrar esse assunto, eu não sou protestante. Eu sou do reino de Deus. Eu não sou calvinista, não sou arminianista. Deixa esses caras se matar nessas ideologias humanas aí. Para mim o que serve é Bíblia. É isso aqui, é esse livro. É disso que eu preciso. É isso que a gente ensina aqui. Toda dúvida que a gente tiver, a gente vai vir aqui. Existem algumas coisas que a gente traz aqui para o estudo bíblico que são evidências históricas e evidências científicas. Não é ideologia. A ideologia é Bíblia. É isso que a gente ensina. E aí o que acontece? Para a gente entender definitivamente, não somos protestantes. Não somos. Não tem como ser. O resultado foi muito ruim. Os frutos dessa árvore tá dando problema até agora. Até agora. Nesse exato momento estamos tendo problema. 500 anos que dá problema. Uma Bíblia deturpada por eles. Todo protestante que eu chego para poder conversar sobre Bíblia, o cara é alienado. Você chega para fazer uma pergunta mais polêmica, ele se sente ofendido, entendeu? Já quer brigar, quer meter a faca na porta aí da igreja. Virou piada, né? Foi bom, foi legal, concordo com o Lutero. Lutero, talvez dentro de si, ele
fosse um cristão em raiz, né? Não era Nutella. Mas o protestante é meio doido. Até hoje ele quer ficar metendo faca na porta da igreja. Voz da Verdade lá, quando colocou bateria dentro da igreja, o pessoal da Assembleia de Deus quebrava os vidros da igreja, tacava pedra. Os americanos da Assembleia de Deus roubaram uma igreja do Voz da Verdade. Roubaram, foram lá e tomaram tudo deles, com tudo que tinha dentro. Por causa de dinheiro, por causa de tempo. O Voz da Verdade nunca se ligou nisso, entendeu? Nunca se ligou, tava nem aí pra nada. Leva, a gente conquista tudo de novo, compra de novo, não tem problema. Ah, saímos de lá, fecha, leva tudo, vamos começar do zero, vamos embora, toca aqui, vamos embora. Não tem problema, não estamos ligados nisso. Qualquer lugar é lugar pra gente. Qualquer lugar é lugar pra gente, qualquer coisa, violão, qualquer coisa, simplicidade. Do que nós precisamos? De Cristo, ponto. Da palavra, ponto. Foi, você viveu a época da divisão, né? E não foi isso? É isso, gente. Fechar a igreja e botar a gente pra fora. É. Sai. Sai que o prédio é nosso. É. Os protestantes tudo marchando aqui no É, os protestantes. É. Gente, eu lá achando quando vivi. Gente doida. Vocês querem ficar com esse ponto? Fique. Daqui a pouco cai um meteoro em cima dele, acabou. Abre uma fenda na terra, engole que nem lá o povo de Israel. Gente, o nosso reino é espiritual, não tem popstar. Somos cristãos, nós fazemos o reino de Deus na nossa vida. Então, e é importante a gente entender isso, que não é uma igreja de popstar, é uma igreja comum. A gente não tem esse de popstar. E não são igrejas gigantes. Porque viver essencialmente a palavra, o batismo, a prática da fé e ainda tomar uns tiros, umas facadas por causa disso, de verdade. Entendeu? Porque os caras botam a faca em porta de igreja, vai botar a faca demais. Tô brincando. Mas é isso, eu tenho que levar na descontração, porque se a gente pirar, a gente fica com raiva deles. Não pode. A gente não tem que ter raiva deles. De forma alguma, a gente tem que orar para que eles se convertam, só isso. Né? Então isso é complicado. Gente, vamos orar, vamos perseverar. E eu falei isso falei para um pastor amigo meu essa semana, ele me chamou para tomar café. E eu não falei com essas palavras, né? Não dei essa profundidade no estudo, mas eu falei na cara dele. Falei, sabe qual é o problema de Guará? É porque Guará ainda é muito católico. Não, mas os católicos não recebem, não. Eu não falei, o problema não é o católico que está fora, o problema é o católico que está dentro da igreja. Ele, deu um spam no meu amigo, coitado. Aí eu peguei e falei para ele, não somos convertidos. Falei na cara dele, o grande problema de Guará é que 90% dos pastores não são convertidos. Não são. São enganados. E vivem uma falsa religião. E eu falei isso pra ele. Ele ficou bem bolado. Falei, não, amor, não falei na paulada, né, gente? Eu tenho melhorado muito, né? Tenho ficado muito mais, né? Tô bem mais bonzinho hoje em dia. Não tô mais batendo tanto. Né? Não tô, eu juro que eu não tô. Eu falo no amor hoje em dia. Entendeu? No amor mesmo. Ainda depois saímos da reunião, ele olhou pra minha cara assim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 33 só. Beleza. Ficou nessa, tipo. Cara, o cara com 33 anos entendendo isso, como? Simples, cara. Entenda. Simples. A palavra, só ler. Gente, é só ler isso aqui, ó. É que o problema é outra evidência também do protestante, ele não lê Bíblia. Quantos você conhece que está na igreja que lê Bíblia? Não lê. Ele vai ler o manual do Silas Malafaia, que explica a Bíblia. Entendeu? Ele vai ler o manual do fulano de tal. A gente tem aqui o manual bíblico de Halley. Mas Halley é interessante porque Halley só cita trechos da Bíblia e fatos históricos, tá? Ele não tem uma opinião ideológica sobre aquilo. Então isso é importante, tá? Opiniões ideológicas. Foi o que destruiu a igreja, né, que foi preciso reformar, e eu acho que agora está precisando de novo. Quer dizer, eu não sei se foi reformado também. De repente um monte de briguento. Chique! Vocês estão rindo aí até dizer chega. E na semana que vem tem mais.